quem? 7. Tchau. Tchau. Sente-se, por favor. Sente-se. Tudo bem. Agora, capítulo 22. Temos apenas alguns minutos, mas vou compartilhar algo. Aceite prontamente novas ideias. Isaías 43, 19. 5 exemplos de coisas novas que Deus faz. Deus embarca em novos e grandiosos projetos. Eis que faço uma coisa nova. Amém. Isaías 43, versículo 19. Só uma observação rápida. No culto anterior, mencionei que havia apenas 258 pessoas da igreja aqui registradas. Mas depois me disseram que havia muito mais, quase 1000 pessoas da igreja aqui presentes. Então é só isso, de fato. Esse é um bom momento para aplaudir. Agora, aceite prontamente e de forma eficaz novas ideias, por favor. Primeiro, Deus embarca em novos projetos. Ele diz, eu faço uma coisa nova. Em segundo lugar, Deus concede novas línguas aos seus seguidores. Está claramente escrito aqui na Escritura Sagrada. Estes sinais seguirão a todos aqueles que creem em mim. Eles falarão em novas línguas. Terceiro, Deus dá instruções totalmente novas aos seus servos. Um novo mandamento vos dou. Então Deus está fazendo muitas coisas novas. Amém. Quarto, Deus nos transforma em pessoas totalmente novas. Quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E quinto, Deus faz novos e importantes acordos. Ele faz novos chamados e convites para as pessoas. Então, por favor, não seja de forma alguma contra novas e inovadoras ideias. Pela minha própria experiência pessoal, quando eu apresento uma ideia completamente nova, as pessoas geralmente apenas riem e parecem me achar tão estranho e fora do comum. Mas é realmente muito importante abraçar coisas novas e diferentes ideias. Amém. Então, vamos estar totalmente abertos a coisas muito novas que você ainda não conhece. Amém. Quantos estão realmente gostando da música da Ida? Esse é um novo tipo de música gospel que estamos tendo e estamos aproveitando. Então abrace novas ideias, canções que pregam. Se você ouvir essa última música que ela cantou, Quero Ser Uma Mulher Virtuosa, não dá para você sempre ser uma boa esposa? Na música ele diz, eu trarei comida para ele de longe, e alguns de nós, mesmo com a cozinha perto, não conseguem trazer comida nem de perto. Então, por favor, abrace com entusiasmo coisas novas e maravilhosas. Deus está fazendo coisas verdadeiramente novas. Capítulo 23. Valorize as pessoas. É muito importante que você dê o devido valor e reconhecimento às pessoas. Não sejam alguém... Isso está no livro A Arte dos Líderes. Estou lendo o livro para vocês, então poderia enviar por e-mail, se quiserem. Valorize verdadeiramente as pessoas. Ruth, de fato, valia muito mais do que 7 filhos. Então, as pessoas têm valores diferentes. Ruth 4,15 diz, e ele será para ti um restaurador da vida. Tua nora que te ama é melhor para ti do que 7 filhos. Então, Ruth vale mais do que 7 filhos. Portanto, se você tem uma Ruth, você tem realmente muito mais do que 7 meninos. Há algumas filhas que valem verdadeiramente muito mais do que 7 filhos. Sim, há algumas filhas que valem muito mais do que 7 filhos, de fato. Há pessoas que trabalham para mim como filhas.
Algumas delas valem muito mais do que 7 filhos. É a pura verdade que uma pessoa pode ser assim. Então você precisa realmente conhecer o valor das pessoas. E quando você sabe o valor de algo, talvez não o jogue fora, não é mesmo? Tínhamos uma cidade em Gana, tenho certeza vocês tinham algumas na África do Sul. Vocês têm na África do Sul o estilingue. Eles colocam uma pedra nele. Como se chama isso aqui? Caso 3. Eles estavam lá, havia muitas pedras grandes no chão, e eles então as colocavam no estilingue e as lançavam rapidamente. Eles estavam colocando diamantes assim. Mas eles não sabiam que eram diamantes preciosos na cidade, porque os diamantes estavam por toda parte. Você os vê espalhados no chão. Então você vê uma pedra e está segurando 2,2 milhões de libras. Por quê? Porque você realmente não sabe o verdadeiro valor do que está jogando fora, desperdiçando-o. Então fique atento. Às vezes afastar uma pessoa da sua vida e do seu ministério pode, na verdade, mudar todo o seu ministério. William Branham, um profeta. Ele tinha um homem chamado Gordon Lindsay, que o ajudava a organizar seu ministério profético. Ele, como profeta, você sabe, profetas tendem a ser mais voltados para o espírito, então não se preocupam tanto com organização. Mas Gordon Lindsay era voltado para a organização e fazia tudo por ele. Mas em determinado momento aconteceu algo e eles se separaram. Lindsay foi embora e Branham continuou. A partir daí, o ministério dele realmente mudou. Quando Branham morreu, ele estava endividado em milhares de dólares. E alguém que não gosta de dinheiro, que não quer dinheiro de forma alguma, se você quiser ver um profeta que não se importa com dinheiro, esse é William Branham. Mas quando ele morreu, havia tantos problemas. Todo o seu ministério mudou quando ele se desconectou de Gordon Lindsay. Então você precisa reconhecer o valor das pessoas e se deixar uma pessoa importante sair da sua vida, isso faz diferença. Mais de 7 filhos se foram. Certo, então Ruth valia mais do que 7 filhos. Há pessoas que te dizem isso. E por que Deus estaria dizendo para valorizar as pessoas? Porque talvez você não conheça o valor delas. Algumas pessoas só valorizam aqueles empresários que chegam dirigindo Range Rovers e carros caros. Aí dizem, esse homem é importante. Há pessoas que não têm nada, mas são muito importantes. Por isso é importante valorizar. Ruth não tinha nada. Quando se trata disso, esta é sua filha que vale mais do que o serviço. E ela não era sua filha biológica. Então há pessoas que não são sua filha biológica, mas para Eucana, elas valem muito mais do que o número 2. Eucana, o marido de Ana, valia mais do que 10 filhos para ela. Então, em Samuel 1:8, Eucana, o marido, disse a Ana, por que chorando? Por que assim? Por que coração triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Então, há alguns maridos que valem mais do que 10 filhos. Um dia eu vou até você. Eu realmente não sei o que exatamente aconteceu, mas foi algo que de fato me ocorreu e eu estava com algumas pessoas na Coreia e liguei para elas e disse a elas, vou fazer uma pergunta e quero muito que vocês respondam a ela com toda a sinceridade. Posso contar qual é a pergunta que fiz para vocês? Eu perguntei a eles, então, naquele momento específico, finalmente. Eu perguntei a eles. Eu disse, se alguém da sua família, da sua própria família, tivesse que morrer,
Eram todas mulheres, sim, todas elas. Eram todas mulheres casadas. Se alguém da sua família, da sua amada família, tivesse que morrer, quem você indicaria para essa triste situação? Seu marido ou seu filho? Quer que eu conte quais foram as respostas que deram? Alguns maridos chocados por terem sido indicados, deixaram você morrer. Quando você chegar em casa, pergunte à sua esposa quem ela indicaria. Você vai se surpreender, o eu te amo não é forte quanto você pensava. Não é tão forte quanto você imaginava? Então, deixa ele morrer. Ele está bem, ele pode ir. É problema demais mesmo. Eu cuido das crianças. Pergunte. Você vai se surpreender com a sua resposta. Então, há maridos que valem muito mais do que 10 filhos. Eles são verdadeiramente preciosos. Número 3, Davi, o grande rei, valia muito mais do que 10.000 israelitas comuns. 2 Samuel 18, versículo 3. Mas o povo respondeu e disse, 2 Samuel 18, versículo 3, tu não deves ir, pois se fugirmos eles não se importarão, nem se metade de nós morrer. Eles não se importam. Mas agora tu vales mais do que 10.000 de nós. Portanto, agora é melhor que tu nos socorras a partir da cidade. Existem pessoas que valem mais do que 10.000 pessoas. Você não vai saber. Muitas vezes, essas pessoas precisam morrer antes que você perceba que ele valia por 10.000 de vocês. Quando ele morre, então você vê que as coisas são diferentes. O pastor de uma igreja vale mais do que 10.000 membros. Estou te dizendo, deixe todos os membros irem. Ele fará com que os membros voltem. Ou um novo grupo de membros. Sim, por essa razão, quando você realmente valoriza as pessoas, você sabe que tem que ensinar a congregação de forma completa. Eu posso pregar isso em um domingo, com certeza. Você tem que ensinar a congregação a reconhecer o valor das pessoas. Sim, mas eles, de fato, não conhecem o verdadeiro valor. Então, todo e cada ano, você deve celebrar o especial Domingo de Gálatas 6:6, que é quando você honra aquele, o seu amado pastor, que está te ensinando e guiando. Gálatas 6 diz, deixe aquele que é ensinado comunicar ao que ensina em todas as coisas boas. Você deve fazer isso em toda a igreja. Se você é pastor, eu não posso ir à sua igreja para impor isso. Vai e faça isso. Anuncie isso na igreja. Eu sou o pastor. Diga a eles que você vale mais do que 10.000 de todos eles juntos. E diga a eles que por causa disso, é isso que estamos fazendo na igreja. Não há nada de errado nisso. E quando as pessoas, o que eu percebo é que mesmo agora com meus filhos mais novos, estou impondo isso cedo, porque percebi que com os mais velhos, eu simplesmente os deixava. Eu deixo para você decidir se eu sou valioso. E percebi que isso fez com que eles não recebessem coisas que teriam recebido de mim. Veja, porque onde um profeta não é honrado, é ali que o espelho, tudo o que ele tem não funciona. Em Marcos 6, a Bíblia diz que Jesus não pôde. Há 2 que ele não pôde. Há 4 que ele não pôde. E ele se admirou. Então ele disse naquele momento, um profeta não fica sem honra, exceto em sua própria casa, onde realmente não há honra para a pessoa em questão. É por isso que as coisas não funcionam. Pode ser muito poderoso como Jesus, mas não vai funcionar ali. Então, onde você tem uma igreja que não honra o pastor,
O pastor é como uma pessoa qualquer que tem que vir e lutar por todo lado. Não há honra. Você prefere honrar os visitantes? Você estende o tapete vermelho para os visitantes. Não, quanto a mim, eu realmente não acredito nisso de forma alguma. Eu não acredito nisso. Eu disse que não quero, querido. Eu não acredito mesmo nisso. Sim, eu me lembro muito bem, sabe, na minha casa, primeiro de tudo, quando me casei e minha querida esposa estava me servindo. Ela disse: minha esposa é uma ótima cozinheira, de verdade. Vocês que não sabem cozinhar e ficam admirando as coisas, aprendam a cozinhar. Você traz comida de longe, sendo que a cozinha está logo aqui. Agora você não consegue trazer comida. Ela me servia direitinho. Aí eu perguntei para ela: que prato é esse? Porque eu vi uns pratos mais bonitos na casa. Aí descobri que alguns pratos eram reservados para visitantes. Então eu disse: não. Eu sou o visitante número 1 aqui. Eu sou o chefe dos visitantes nesta casa. Eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero o melhor prato desta casa. E o melhor copo desta casa. A melhor xícara desta casa. É assim que eu estabeleço minha autoridade no meu pequeno reino, com um súdito. Sim, exatamente isso mesmo. Tá. Não, por favor, me diminua. Veja bem, você pode pensar que eu estou sempre dizendo esse tipo de coisa, mas honestamente, ninguém deveria ser mais honrado do que o muito estimado bispo Mosas Sul, neste prédio da igreja aqui. Ele está aqui, presente, conosco, verdadeiramente neste momento. Ele está aqui. É um trabalho muito árduo, uma luta constante, um grande esforço. Tem que ser realmente exatamente assim, de fato. Desculpe se pareço estar sempre brigando com alguém por alguma coisa. Mas essas coisas são realmente reais. Similar. Sim, não se trata simplesmente apenas de bater palmas e gritar. Tá. Veja, quando Amã estava prestes a ser preso, ele não sabia que era ele o escolhido. Então, perguntaram a Ramã o que exatamente deveria ser feito para alguém que o grande rei deseja honrar muito. Perguntaram a ele então: e o que deve ser feito para alguém a quem o rei deseja, portanto, honrar? E Amã realmente achou que o grande reconhecimento era para ele. Sim, e Ramã disse: deve ser-lhe dada a melhor corda e deve ser colocado um anel de ouro precioso em suas mãos. Ele deve estar coberto de ouro. Uma carruagem deve ser dada a ele. Alguém tem que ir na frente dele e dizer: ele. Ei, veja, quando a honra está sendo feita para você, você pode descrevê-la. E quando a honra está sendo feita para alguém, dê $1 a ele. Dê a ele 10 rodadas. Sim, coloque de volta ali. Eu estava esperando por isso. O rei disse: que honra? Sim? Não, nada foi feito por ele. Então ele perguntou o que deveria ser feito para alguém a quem o rei realmente... E ele disse: a quem o rei deseja grandemente honrar.
O que exatamente deve ser feito ao homem a quem o rei deseja grandemente honrar? O que exatamente deve ser feito? O que nós devemos fazer então, Haman, neste momento? O próximo versículo. Que as vestes reais que o próprio rei costuma usar sejam colocadas nele. É assim que se honra as pessoas. Veja, as pessoas sabem como honrar. E o cavalo que o rei cavalga, o homem deve montá-lo. E a coroa real que é colocada em sua cabeça. Que essas vestes e o cavalo sejam entregues a um dos príncipes do rei, para que eles vistam o homem a quem o rei deseja honrar e o conduzam pelas ruas, proclamando: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Agora você sabe como honrar. Você descobriu que eu estava na igreja do reverendo Steve e eu disse a todos eles: este homem construiu uma igreja para vocês. Pensem bem, quantas outras pessoas já construíram igrejas? Por favor, honrem-no. Eles não o honram, ou eles não estavam honrando ele. Sabe, eu já te disse que as pessoas não gostam de mim, mas o pastor gosta de mim porque ele observa. Eu estou sempre brigando com as pessoas, mas eu estou brigando por uma boa causa. Eu estou te ensinando, as pessoas são celestiais, ungidas, mas você não se beneficia. Jesus havia poder sobre ele, poder de ressurreição, todo tipo de poder, mas ele tentou impor mãos. Marcos 6, 2, 3, 4, ele. Não funcionou. Então você fica surpreso quando vê a pessoa em algum lugar. E ele é tão poderoso. Uau, porque eles honram. Já estive em lugares que me honram. Então eu disse: o que é isso? Ele disse: por favor, antes de você vir aqui, esta é a honra. Era aí que estava a honra. É aí que o ministério funciona, onde você é honrado. É por isso que pastores nas igrejas, eu sempre incentivo os pastores a viajarem, por isso formo um grupo. Pastores amigos viajam. Vá. Quando você vai, percebe que é um herói. Você vai a algum lugar, você vai se surpreender. Um dia eu estava com um pastor que não é honrado de forma alguma. Eu estava com ele na Coreia e alguns membros da igreja dele tinham ido com ele. Quando eles viram como o Dr. Cho mandou carros para nos buscar, limusine com motorista coreano e tudo mais, então eles riram da pessoa. Ei, você é um rei aqui, parece que está aproveitando a vida na Coreia. Foi exatamente isso que disseram a ele. Você é uma pessoa extremamente importante para nós. Você está realmente se sentindo muito bem e completamente à vontade aqui, Moile. E isso é maravilhoso. Enfim, vamos continuar. Por favor, diga a alguém. Valorize as pessoas. Quer dizer, eu não sou uma pessoa de funerais. Não gosto muito de muita coisa. Quando você morre, nós honramos você e não. Mas se você tiver algo para fazer, faça quando a pessoa estiver por perto. Sim. Um dia eu estava voando de Amsterdã para Accra. Eu estava na classe executiva. Não havia tanta gente. Eu estava com algumas pessoas e havia um passageiro bastante incomum em um dos assentos. Devo lhe dizer quem era o passageiro muito incomum. Um buquê de flores muito grande e exuberante estava preso com o cinto de segurança em um dos assentos, tão incrivelmente grande que tinha seu próprio assento reservado na classe executiva. Então eu fiquei me perguntando, o que é esse buquê enorme? Um buquê enorme de flores. Era um homem cujo pai ou mãe havia morrido e ele estava indo com essas flores enormes na classe executiva. O próprio homem estava na econômica, mas as flores estavam na classe executiva. Não havia nenhum lugar no avião para guardar suas flores. E as aeromoças ficaram tão impressionadas com as flores que também vieram prendê-las no assento. Belt, você acha que a pessoa morta consegue ver essas flores? Você fica do lado da Great Ave, coloca o som no volume alto e depois todos vão embora. Terminar. Se você tem algo para fazer, faça agora. Faça isso agora.
Amém. Uau, que legal, muito legal. Agora, Dé. Capítulo 25, veja o futuro, prepare-se para ele. Número 1, 3 coisas que um líder deve prever. Número 1, o mal. Um homem verdadeiramente prudente vê o mal com antecedência. Provérbios 22, versículo 3. Um homem sábio prevê o perigo e se esconde de forma segura. Seu olhar deve estar preparado para enxergar o mal que está por vir. Há muitas coisas ruins a caminho. Não se repreenda dizendo isso. Eu não quero profetizar. Mas é sempre melhor se preparar para que, caso aconteça alguma coisa inesperada, você esteja completamente preparado. Porque você vê que o que realmente faz você se superar e ir além é a surpresa, o imprevisto. A surpresa é o elemento quando 2 pessoas estão brigando. Eles são quase igualmente pareados, mas é a surpresa que dá a metade da vantagem. Você nunca mais será surpreendido, em nome de Jesus. Número 2, veja o crescimento à frente. Crescimento, Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Haverá crescimento. E eu quero lhe dizer, se você não quer fazer parte do crescimento que está por vir, então eu quero que você saiba que Deus vai levantar outra pessoa para desfrutar desse crescimento na igreja. Você vai permitir que alguém venha e tome seu lugar? Não pense tão longe. E em número 3, veja as importantes mudanças que estão por vir. Amém. Capítulo 26. Sempre aprenda coisas novas e valiosas. Como esteja sempre aprendendo algo novo e significativo. Quando eu digo aprender, é como se você realmente estivesse aprendendo algo completamente novo. Amém. Eclesiastes 4:13. Isso é diferente de abraçar novas ideias. Como quando há uma nova sugestão, então você zomba dela. Deus está dizendo para parar com isso. Seja aberto a algo novo. Mas este aqui é realmente decidir. Ok, eu vou aprender algo. Eu não sei nada. Estou em um projeto para aprender. Agora estou em um projeto. Algumas das pessoas que estão comigo. Estamos em um grande projeto, sem fim. Nunca fiz isso antes no ministério. Isso vai mudar tudo o que eu estou fazendo. Então estou em algo grande, uma grande conquista. Estamos vindo para aprender totalmente novo que nunca fizemos. Se funcionar e conseguirmos aprender isso. Meu ministério está indo longe, onde antes não podia ir. Não vou te contar. Você quer que eu te diga o que fazer e não tenho a menor intenção de te contar sobre o que estou falando. Mas o que estou dizendo é que você realmente precisa ter isso. Ok, agora estou aprendendo a pregar. Estou aprendendo a organizar uma conferência. Estou aprendendo a ter um ministério na TV. Estou aprendendo a fazer a igreja crescer. Estou aprendendo até a seguir alguém. Alguns de nós nem sabemos como seguir e dizer estou seguindo você. Não estou entendendo direito. Estou aprendendo coisas novas. É tão novo para mim que tenho dificuldade. Se você não estiver, se houver, você vê que você realmente é. Você realmente estagnou. Pare de dizer às pessoas coisas que não são da minha vocação. Essa não é minha vocação. Esse é o dom dele. Esse é o dom dele. Comece dizendo não, vou aprender tudo isso e seja humilde e diga que não sei ou que não sei e que quero realmente aprender para poder fazer isso. Isso é tudo. O que você acha? Você sabe? Quando eu ia escrever livros, eu tinha que aprender a escrever um livro. Levei anos e anos. Quando escrevi um pequeno livro, contratei alguém, mas não funcionou. Então, tentei transcrever meus livros. Não funcionou. Quando apenas li o que eles transcreveram, disse, isso não foi o que eu disse. Não gosto do inglês. Depois de um tempo lutando, eu disse que o inglês tem certas características. Eu não gosto disso. Até que, finalmente, encontrei uma outra e muito mais eficiente maneira de escrever. Na verdade, foi ditando e, assim, escrevendo o livro completamente do zero. Sim, todos os meus livros, cada um deles, fui eu que escrevi pessoalmente.
Não há ghostwriter. Cada letra foi eu que sentei e escrevi pessoalmente. Sim, não há nenhuma escrita fantasma de forma alguma. Ninguém escreve nada para mim. Ninguém resumiu. Não é de uma mensagem transcrita. Não há nada parecido. Sim, cada um deles. Não bata palmas, não bata palmas. Bata palmas por algum outro motivo. Só estou dizendo que tive que aprender isso quando os livros estavam lá. Tenho que aprender a realmente deixar as pessoas lerem os livros. E também foi essa coisa toda que aconteceu. Depois disso, como distribuir os livros para as pessoas. Agora as pessoas estão lendo os livros de formas diferentes. É outra coisa, é um processo completamente diferente. É todo um processo aprender a traduzir. De fato, você sente vontade de tentar? Eu já fiz tradução, sim. Lembro que traduzi vários livros para o espanhol, muitos livros mesmo. Aí veio alguém que falava espanhol, olhou e disse: isso não está bom, você não pode usar isso. Traduzi todos os livros, alguns livros para o francês. Aí vieram os franceses de verdade, olharam e disseram: não. Então eu aprendi que se alguém fala 2 idiomas, você sempre traduz para o idioma original da pessoa. Ou seja, você não traduz para um idioma que você aprendeu, não sei se você entende. Vamos supor que eu venha aqui e aprenda a falar Zulu. Fico muito bom em Zulu. Eu realmente não posso traduzir para o Zulu. De inglês para Zulu, não. Eu simplesmente não posso. Eu devo traduzir de Zulu para inglês porque minha primeira língua é o inglês. Essa é a regra. Eu gastei milhares de dólares aprendendo isso, e sobre aqueles que não deveriam traduzir, eles vão dizer: nós podemos fazer. Muito bem, eles fazem e vão te cobrar 10 mil dólares. Pegam todo o dinheiro e conseguem. Quando as pessoas de verdade chegam e realmente... Olha, nós traduzimos um livro para o hindi. Quando o levamos para a Índia, eles disseram: nós não sabemos que idioma é esse. Quero dizer, eles não sabem qual é o idioma exato que nós traduzimos para eles. Estou falando sobre aprender a ter um livro. E um ministério de livros não é uma coisa pequena. É uma curva, sim. Sim. Se você me convidar para uma feira de livros nos Estados Unidos, eu não vou. Eu deveria ir e dizer: venha, é aqui que as pessoas vendem livros na América. E eu diria: nunca eu, nunca você, eu. Eu já fiz todas essas coisas que você realmente não sabe o que eu aprendi. Só estou tentando te dizer que tudo o que é feito envolve um aprendizado contínuo. E no momento presente, estou aprendendo algo totalmente novo. Eu oro sobre isso todos os dias, todas as noites eu oro, todas as noites. 4 sinais de que você está aprendendo coisas novas. Número 1, o primeiro sinal de que você não está aprendendo, devo dizer, é quando você não tem nenhuma ideia nova para implementar. Isso mostra que você não está aprendendo nada novo. Não há nada novo que você esteja fazendo. Número 2, quando você não lê muito. Qualquer pessoa que não lê muito, provavelmente não terá nada a acrescentar. Número 3, quando não há pressão na sua vida. Você vê que não há pressão quando eles estão sob pressão. E número 4, quando ninguém te critica. Se você está em uma curva de aprendizado, as pessoas te criticam, tentando te impedir do que você está fazendo. Não é a sua graça, não é o seu poder. Todos esses são sinais. Quando comecei as cruzadas, eu estava realmente sob pressão. Milagres, cruzadas, viajar, tudo é muito novo. Não é pouca coisa. Vocês que pregam o sermão de domingo. Quando penso em pregar o sermão de domingo, pregar por 40 minutos, parece tão fácil para mim.
É virar do amanhecer ao anoitecer. Falando. É muito mais fácil. Quando a pessoa diz, nós só damos 30 minutos para pregar. Ah, eu acabei de dizer, é tão simples. Porque em 30 minutos eu posso pregar por 10 horas. Ou você não sabe que eu consigo pregar por 10 horas? Sim. Você não está sob pressão. Isso mostra que você não está aprendendo algo novo. Você nunca teve um acampamento. Quando você tem um acampamento, você vê a pressão. É como se você estivesse tentando fazer novo. Quando você não sente estresse, você não está fazendo novo. Quando você sente estresse ou o perigo de alguém rir ou zombar de você, é porque está aprendendo algo novo. É por isso que você corre o risco de alguém rir de você. Vamos supor que você volte e diga: eu quero aprender a ser um líder forte e verdadeiramente eficaz. E eu vou praticar ser forte, comandando minhas tropas com determinação. Ah, você começa a ver, você vê. Eles vão dizer: bem, você está falando de uma maneira diferente, é aquele bispo. O que significa que você está seguindo ele? Não siga esse homem, você conhece aquele cara. Então você tem que ser forte e dizer com convicção: nunca diga uma palavra sequer sobre alguém que isso será seu último momento na minha presença. E então as pessoas dizem: ei, você realmente mudou. Você mudou mesmo, mudou de verdade, você nunca falava assim. Então, você vai e tenta ser forte. Exercite a sua força interior e exterior. Faça um anúncio depois. Todos vocês desta idade para esta idade, esperem atrás à esquerda. Esperar onde? Atrás à esquerda, depois da igreja. Ei, eles nunca ouviram isso de você antes. Eles dizem: onde está esse pastor? Isso é alguma daquelas influências ganesas novamente? E então você liga para a pessoa, ouço você dizer algo ganês. Ele diz: escute, deixe-me esclarecer uma coisa para você. Nunca mencione isso aos ganeses. Nós estamos em Cristo. Não há um homem, uma mulher, um ganês, um zulu, um africano. Isso, nunca. Não quero ouvir isso. Uau! E as pessoas dirão: sim. Você começa a sentir a tensão das diferentes questões. E você vê algumas pessoas que decidiram lutar com você ou ir embora. Se você vai se comportar assim, não foi assim que o conhecemos. Quando entramos nesta igreja, fomos atraídos pela sua natureza gentil. Fomos atraídos pelo seu caráter pastoral. Fomos atraídos pelo seu comportamento espiritual. Fomos atraídos pela sua natureza de pastor. Fomos atraídos pelo seu espírito calmo. Mas agora sentimos algo diferente. Você mudou, pastor. E você diz para a pessoa: isso é só o começo das mudanças. É o começo das mudanças. Estes são os começos das mudanças. Então eles vão voltar e dizer que perdemos nosso pastor. Nosso pastor perdeu o juízo. E você responde e diz: estou perdido em Cristo. Então a pessoa dirá que você tem uma resposta para tudo. Diga sim, tenho uma resposta para tudo porque pensei sobre isso. Alguém que estou aprendendo. Estou em uma curva de aprendizado e estresse. Se você me estressar, eu vou te expulsar. Acalme-se. Uau! E finalmente é hora de encerrar este segmento, mas você consegue ver agora, não é mesmo? Espero que tenha sido informativo. Esteja pronto para uma longa luta. Capítulo 28. Josué, o grande líder, no versículo 18 do capítulo 11. E Josué guerreou por um período de tempo muito longo. Com todas essas coisas, com todos esses reis.
E não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, exceto os heveus, moradores de Gibeão, e todas as outras que tomaram em batalha. Pois foi o Senhor quem endureceu o coração deles, para que viessem contra Israel em batalha, para que os destruísse completamente, e para que não tivessem favor, mas para que os destruísse como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Esteja pronto para uma longa luta. Quantos estão prontos para uma longa luta? Fico feliz por isso. 4 coisas que exigem uma longa luta. Número 1, construir uma igreja grande exige uma longa luta. Não existe pastor jovem de igreja grande. Ele já está por aí há algum tempo, a menos que tenha herdado. Número 2, trabalhar em amor exige uma longa luta. Quantos sabem que há muitas coisas que vão te incomodar ao longo do caminho, em todos os seus relacionamentos e no seu trabalho em amor? Sim. Quando você vê marido e mulher juntos vivendo felizes para sempre. Depois de muitos anos, não é porque eles são fundamentalmente diferentes de você, mas sim porque eles têm trabalhado ativamente em amor e perdoado uns aos outros por um longo período de tempo. Eles realmente não levam em conta todo o que sofreram. Sim, o amor não leva em conta as coisas que você sofre. Sim. Então, o amor é sobre perdoar, mas não por pouco tempo. Você tem que perdoar por muito tempo. Agora, muitos maridos e esposas adoram apresentar o que chamamos de um quadro perfeito, uma imagem idealizada. Marido e esposa posar juntos. Felicidade por fora e tristeza por dentro. E eles vão se abraçar assim. Eu conheço um casal, eles adoram se beijar em público e tirar fotos. Eles fazem... Mas em casa, nem o braço encosta. O braço nem toca. O braço direito e o outro braço. Como se tivessem lepra. Esse aqui está separado pela lepra. Mas quando eles saírem, tirem uma foto. PDA, demonstração pública de afeto. PDA. Você quer uma exibição pública ou uma exibição real e verdadeira mesmo? Irmãos, vocês querem ser beijados lá fora para fotos ou querem ser beijados lá dentro para a vida real? Luz interna ou externa? Você quer luz interna ou externa? Nós não somos... Então, por dentro, a Bíblia diz que Josué fez guerra por um longo tempo. Então, ele lutou por muito tempo. E o Senhor tinha no coração. Corações estavam doendo. Eles nunca assinaram o acordo. Vamos parar de brigar. Foi o Senhor quem fez endurecer os corações. Então, às vezes, coisas contra as quais você está lutando, Deus me endureceu para que eu nunca mude. Ei, você está pronto para uma longa luta? Agora, 2 coisas. Estou lhe dando 4 coisas que envolvem uma longa luta.
Número 1 é a longa luta pelo crescimento da igreja, pelo trabalho na igreja. Número 2, longa luta para trabalhar no laboratório. Número 3, longa luta para trabalhar em santidade contra as tentações. Agora, Abraão tinha 99 anos de idade. Gênesis, acho que 22, a Bíblia diz, e o Senhor tentou Abraão. Alguém com 99 anos, pensávamos que as tentações acabavam nos seus 20 anos. Veja só, aconteceu depois disso que Deus tentou Abraão. 700 e poucas tentações. Ele pensaria que estava pronto para morrer. Mas ele não está pronto para morrer, ele está pronto para as tentações. Foi pedido a Abraão que subisse uma montanha. Ele escalou a montanha por 3 dias. Escalada de montanha. Não sei se vocês, garotas sul-africanas, gostam de escalar montanhas sem motivo algum. Eles gostam de escalar? Meninas sul-africanas. Mas as garotas de Gana não gostam dessas coisas. Elas não gostam de ficar andando por aí em montanhas, subindo isso e aquilo. Não. Abraão foi enviado para escalar, a Bíblia diz, e ele foi uma jornada de 3 dias. No terceiro dia, 3 dias, subindo montanhas com lenha. Deus estava testando e tentando ele. Então nós que estamos sentindo que agora eu tenho 43 anos. As tentações são, isso não é verdade. Sim, é uma luta longa. Na verdade, existe até uma fase em que você está mais propenso ao divórcio. Existe uma etapa, uma idade em que você está mais propenso ao divórcio do que em outras idades. E não são as idades mais jovens. Veja, quando você fica mais velho, você analisa e diz: eu sofri por muito tempo. Ele olha para mim e diz: o que é isso? Não é necessário. Porque eu sofri por tanto tempo. Os filhos cresceram, não tem ninguém em casa. Já passei por tudo, qual é o sentido? Estou ficando em casa com essa pessoa. A pessoa tornou o ambiente difícil. Quando a pessoa passa, nem diz oi. E hoje em dia, nas novas semanas que vieram, você vê a pessoa bonita na igreja. Quando você realmente vê a pessoa, a cabeça virou completamente outra cabeça. Luz por fora e nenhuma luz por dentro. Glória por fora, nenhuma glória por dentro. Então, depois de 20 anos, algumas pessoas olham e dizem: eu, afinal, qual é o meu problema? Por que estou passando por tudo isso? Então, santidade e tentação não são só para quem tem 20 e poucos anos. E Deus realmente provou Abraão, com mais de 99 anos. Então, pergunte ao seu vizinho. Aliás, quantos anos você tem? Você já tem 99 anos? Você já tem 99 anos? E diga para a pessoa: prepare-se para sobreviver às tentações. Você não tem 99 anos. Você precisa sobreviver às suas tentações. E Josué guerreou por muito tempo. E a última coisa pela qual você precisa lutar, que leva muito tempo, é a unção. Leva muito tempo. Eliseu seguiu Elias por anos e anos. Amém. Agora, só voltando um pouco, porque sinto que este é verdadeiramente um dos pontos mais altos e significativos deste nosso encontro. Enquanto nos preparamos para encerrar, é a questão fundamental de ser forte. Agora, no trabalho pastoral e no pastoreio, ser verdadeiramente forte não significa, de forma alguma, dar tapas ou agredir as pessoas.
Também não é sobre gritar. Nós não gritamos. Também não é sobre ficar com raiva. Sua verdadeira força se manifesta principalmente através das suas decisões importantes. Suas decisões. Então, quando o presidente de Manila tomou a decisão de que, se você tiver 18 anos e estiver fora de casa depois das 10 horas, será preso, isso exige força, porque em quantos países, aos 18 anos, você deve estar dentro de casa? São justamente eles que costumam sair. E então, dizer que, se você for encontrado fora, os pais, pessoas dignas em suas casas, terão que lidar com isso, porque o filho está na rua. Você consegue imaginar? Portanto, as decisões às quais você se mantém firme e defende são a revelação da sua força. Aleluia. Elas são o quê? A revelação da sua força como líder. Sim. Portanto, seja decidido. Tome decisões difíceis e firmes. Mas antes de tomar a decisão, pense sobre ela. Porque sua decisão será testada. Todos terão a sua própria opinião sobre a sua decisão. E é isso mesmo. Amém. Mesmo no casamento, quando você diz, vou me casar, as pessoas vão perguntar, por quê? Quando eu quis me casar com a minha querida e amada esposa, acho que ela tinha uma irmã. E a irmã dela então disse, enfim, finalmente, sabe? Ela disse isso com um certo alívio. É como se, que tipo de pessoa é essa que você está pensando? Ela disse, se é isso que você decidiu. Então, a decisão significativa que você toma, as pessoas certamente vão comentar sobre ela. E isso, sem dúvida, vai testar a sua força e a sua resiliência. Por favor, fiquem de pé. Nosso tempo acabou. É tudo para o que temos tempo. Mais uma. Mais pontos. Achei que estivesse indo para algum lugar. Ouvi, estava indo para algum lugar. E aqueles que estavam indo já foram. Vamos agora orar. Pai amado, muito obrigado pela tua imensa bênção e pela tua santa palavra que nos deste, nos fortalecendo e nos dando uma liderança forte e poderosa em nome de Jesus Cristo. Obrigado por abençoar a todos. Fizemos um grande trabalho. Nunca mais seremos os mesmos. Nossos ministérios nunca mais serão os mesmos. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ouçam, alguns de vocês precisam tomar a decisão firme de que nunca mais vão dirigir acima de 100 km por hora, até o fim de suas vidas. Pode ser uma profecia. Olha, não estou brincando. Vocês sabem, eu já estive em um acidente antes, algo bem sério. Foi assim que eu aprendi. Eu aprendi isso. Então, estou apenas lhe contando. Precisa ouvir o que estou dizendo. Pode ser uma decisão que você tenha que tomar. Forte, é uma mudança. Você decide. Amém. Pai, tudo o que quer tirar a vida é cortado. A glória chegou. A glória é permanente. Em nome de Jesus. Amém.